Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor, para um momento de adoração, porque o Senhor é bom na minha vida, é bom na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para esse momento de comunhão, para esse momento de adoração, em forma de oração, de louvor, que todo o seu ser agora, nesse momento, esteja na presença do Senhor. Não somente o seu em corpo, mas todo o seu ser, presente aqui agora, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia tem nos acompanhado. A sua misericórdia tem nos assistido. E é por isso que nós estamos, a igreja do Senhor se reúne em adoração. Primeiramente adore e oferte ao Senhor esse culto nesse momento. Eu quero convidar vocês, mais uma vez, a se colocarem em pé, para nós estarmos lendo a palavra do Senhor, um pequeno trecho, que está em Salmos, Salmo 66. Estaremos lendo do primeiro versículo até o 9. Salmo 66. Amém? Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nós resvalem os pés. Amém? Vamos falar junto o versículo 9? O que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Amém? Pode se assentar, irmãos. Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai, louvai o nome do Senhor. Isso que nós acabamos de fazer, porque o Deus que eu e você servimos é um Deus grande, um Deus forte. E aqui o salmista rememora os grandes feitos, as grandes realizações de Deus em sua vida. E com certeza, na vida do povo de Israel. E com certeza, aqui nós também temos grandes coisas a lembrar que o Senhor tem feito por nós, tem realizado por nós, tem batalhado por nós. E por isso que eu disse logo de início, apresentar-se ao Senhor em adoração, porque são tremendos os feitos. E aqui o salmista relembra ao povo, faz o povo voltar à memória daquilo que o Senhor fez, do mar que atravessaram a seco, do Jordão que atravessaram a seco, em que as águas que vinham de cima se acumularam em montões, e o povo, Josué, atravessou o Jordão e o seu exército a pé, irmão. Sabe o que é isso? Em seco. Então, o nosso Deus é o Deus de grandes feitos, de grandes realizações. E aqui, mais adiante, o salmista fala sobre ter passado pelo fogo, pelas muitas águas. Talvez a situação hoje sua não seja de comemoração. Você esteja aos pés do Senhor em súplica, em petição.
Mas ele termina aqui esse salmo também, que é maravilhoso, é um dos que eu tenho gravado no meu coração, que diz: entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Amém. É por isso que nós estamos aqui. E como sempre eu digo para as irmãs na reunião de oração, Deus não tem nos despedido de mãos vazias. O Senhor tem atendido as nossas preces. Em sua infinita bondade e misericórdia, Ele tem nos atendido, tem ouvido as nossas súplicas. Então, nos apresentemos diante do Senhor, crendo que é um Deus tremendo, Deus forte e poderoso, e seja qual for a situação, você está no lugar certo, aos pés do Senhor. Coloque toda a sua preocupação, toda a sua atenção de uma semana que te espera, talvez, aos pés do Senhor, e cultue, louve ao nome do Senhor. Amém? Nesse momento, as crianças estarão também louvando a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Hoje o Ministério Infantil quer deixar uma pequena mensagem, uma pequena reflexão para cada um dos irmãos. Com certeza, antes dessa mensagem chegar hoje, fazer essa pergunta a vocês, chegou a mim primeiro, né? Porque eu quero perguntar a cada um dos irmãos, como que tá, se Deus chegasse a perguntar para vocês hoje, fizesse essa seguinte pergunta: como está o meu soldado hoje? E foi essa pergunta que fiz a mim antes das crianças estar apresentando sobre o soldadinho. Fiz essa pergunta a mim: como estou como soldado? Será que o soldado, que sempre quando o capitão chama, né? O soldado sempre fala: eis-me aqui. Será que Deus pode ver em nós o eis-me aqui? Será que estamos prontos para servir? Prontos para trabalhar? Prontos para lutar? Como está o soldado? Estamos um soldado ferido, desanimado, abatido? Como que estamos, né? Eu faço essa pergunta, como a tia falou de Josué, e é sobre ele mesmo que eu ia estar comentando com os irmãos, né? Uma confirmação, né? Então era para ser citado ele. Assistindo a novela de Josué lá, né? Passando tudo, gente, como eles criam em Deus, né? Nossa, aquelas muralhas de Jericó, e às vezes perguntavam para ele: mas eles são muitos, nós somos poucos, será que vamos ganhar? Ele sempre falava: em nome do Senhor vamos ganhar essa guerra, né? Eles criam, eles tinham certeza, eles não duvidavam que eles iam vencer. Assim é nós, né? Que muitas vezes a gente vê tanta batalha, tanta guerra, a gente quer desanimar, quer fugir da guerra, quer parar de lutar. E hoje, nessa noite, Deus manda dizer a cada um dos irmãos: não pare, Deus manda marchar. Vamos marchar, vamos ir em frente, porque Deus prometeu dar-nos a vitória, né? Como um soldado, um bom comportamento de soldado, de 10 em 10 anos ele ganha uma medalha. Assim será nós no céu, né? Vamos ganhar o nosso galardão, nossa coroa. Então vamos trabalhar aqui na terra, que o povo está sedento, está precisando. Então Deus manda nós ir, né? Que Ele estará conosco. Vou deixar um versículo, de tantos versículos tão lindos que diz do soldado. Um me chamou a atenção aqui, que eu achei muito lindo, que está em Salmo 144, versículo 1. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e meus dedos para a guerra. Benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro meu, e meu libertador és tu, escudo meu, em quem eu confio. Então diz a palavra dele que devemos confiar no Senhor, né? Vamos fazer igual o povo, eles atravessaram o mar, venceram tantas guerras, tantas cidades, eles foram ganhando para eles tantas terras que era prometido, eles foram em nome do Senhor, e em nome do Senhor vamos vencer as nossas guerras, amém, irmãos? Soldado Vânia,
Os soldados estão prontos? Sim, Senhor. Muito bem. Soldadinhos, saiba que vocês são muito especiais. São soldados do exército de Cristo. Foram escolhidos pelo próprio general. Que cada um de vocês cresça fortalecido pelo nosso Rei dos Exércitos. Amém, igreja? Vamos estar orando por esses soldadinhos. Vamos estar formando, que eles possam ver em nós um espelho, que nós possamos transmitir a eles, que nós somos os soldados fortes, que Deus fala, para ser forte e corajoso e para nós não temermos, que eles possam ver em nós pais, em nós tias, nós avós, soldado de Cristo, que eles possam refletir a nossa imagem a eles, para que eles possam formar e não desviar dos caminhos do Senhor. Hoje, olhando as camisetinhas para eles vestir, todos grandes agora, os nossos moços aí, adolescentes, a gente, né, até brincamos com o Fábio, você vai vestir a mesma camisetinha que você vestiu há quantos anos atrás, né? Daí olhamos tão pequeno, parece que, nossa, como o tempo passa, né? Agora está vindo outra geração de soldados. Vamos aí, avante, soldados. Podem entrar os soldadinhos. Vai, Marcos. Atenção, soldados. Sentido. Marcha, soldados. Muito bem. Soldados, vocês se alistaram para o exército de Cristo? Sim, Senhor. E o exército de Cristo está preparado? Sim, Senhor. E o exército de Cristo está preparado? Sim, Senhor. E o exército de Cristo está armado? Sim, Senhor. Qual é a arma, soldados? A Bíblia, Senhor. Qual é a arma, soldados? A Bíblia, Senhor. Qual é o alvo, soldados? O céu, Senhor. Qual é a missão, soldados? O que mais? Anunciar a salvação. Vamos de novo? Qual é a missão, soldados? E o que mais, soldados? Anunciar a salvação. Muito bem. No que estão firmados, soldado Vânia? Em Efésios capítulo 6, versículo 10. Na espada do Espírito, no cinto da verdade, couraça da justiça, na sandália do evangelho da paz, no capacete da salvação. Revestido eu estou na armadura do Senhor. Amém. Muito bem, soldado. O exército de Cristo Sauda a igreja na paz do Senhor. Muito bem, soldado. Aos seus lugares.
Amém, amém. Com o Supremo General e com uma retaguarda dessa. Louvado seja Deus por nossas crianças que nos enche o coração de alegria, de esperança, de renovo, né? E ver que os nossos cordeirinhos estão sendo criados na casa do Senhor, crescendo na casa do Senhor, não somente em estatura, hoje engatinhando, andando, logo a camiseta que já não está servindo, mas crescendo no conhecimento da palavra do Senhor. Louvado seja por Deus por esse momento precioso. Não existe outro caminho que nos leve até Deus. Jesus Cristo é o seu nome, se fez carne, se fez homem, pra salvar você e eu. Não existe outra porta de passagem para o céu. Eu sei, bati nela e achei a resposta que eu busquei neste mundo e não encontrei. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ele é a chave dos sonhos perfeitos, milagre para tudo que não tem mais jeito. Bata agora nessa porta pela fé. Veja como é ficar de pé, caminhando sobrenatural, olhando pra Jesus de Nazaré. Passe pela porta e seja agora restaurado. Passe pela porta, tudo já foi consumado. Seu passado não precisa existir, tudo se faz novo pra você. Passe pela porta e ande na luz, edifique sua casa em Jesus. Ele é o caminho e a verdade, Ele é a vida que venceu a cruz. Não existe outra porta de passagem para o céu. Eu sei, bati nela e achei a resposta que eu busquei neste mundo e não encontrei. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ele é a chave dos sonhos perfeitos, milagre para tudo que não tem mais jeito. Bate agora nessa porta pela fé. Veja como é ficar de pé, caminhando sobrenatural, olhando pra Jesus de Nazaré. Passe pela porta e seja agora restaurado. Passe pela porta, tudo já foi consumado. Seu passado não precisa existir, tudo se faz novo pra você. Passe pela porta e ande na luz, edifique sua casa em Jesus. Ele é o caminho e a verdade, Ele é a vida que venceu a cruz. Jesus, caminho, a verdade e a vida. Jesus, Jesus, a porta de passagem para a vida. Jesus, Jesus, caminho, a verdade e a vida.
porta de passagem para a vida. Jesus, Jesus, caminho, a verdade e a vida. Jesus, eu creio nesse nome, a porta de passagem para a vida. Jesus, Jesus. Vamos continuar adorando a Ele. Tu és maravilhoso, Jesus. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus. Sua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Declare. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus. Sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua poder. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Sim, sim. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia, Jesus. Vamos cantar mais uma vez esse refrão que eu acho muito lindo. Maravilhoso
linda salva de palmas para aquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Irmãos, que a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, sejam com a tua vida, amém? A gente estava orando, né, louvando, e a gente tem visto que tem algo lindo acontecendo aqui, né? Algo muito divino, né? Essa é a presença de Deus. Eu acredito que esse momento da palavra, se tudo der errado na palavra, você já vai voltar abençoado, né? Com a apresentação das crianças, com o louvor da Beatriz, que mexeu com o nosso coração, com o louvor do Ministério de Louvor, né? Que podemos sentir realmente a presença de Deus. E o pregador se coloca então aí nesse ponto. Se tudo der errado, você já vai sair daqui abençoado. Mas de certo que Deus, né, Ele tem muito a acrescentar nas nossas vidas. Amém? Eu quero trazer uma palavra, né? Quero deixar um título nessa palavra chamado Desertos, né? Se puderem projetar para mim, Desertos. E eu gostaria de ler em Êxodo capítulo 2, quiserem abrir comigo, Êxodo capítulo 2, verso 11. Êxodo 2, verso 11, né? O título é Desertos, porque a gente não passa um só deserto, né? A gente passa vários desertos na vida. Durante a nossa jornada, durante a nossa caminhada, a gente passa por muitos, então não é apenas um, mas vários. E o deserto, né, que eu quero comentar nessa noite e falar, e sobre um personagem que passou por muitos desertos, que foi Moisés. Moisés é um ícone, né, no Velho Testamento, um prenúncio de Cristo, né, no Velho Testamento. E Moisés passou por muitos desertos. Eu quero tirar aqui alguns ensinos para as nossas vidas hoje. Êxodo 2, capítulo 11. Quem achou, diga amém. Vamos acompanhar também aqui quem não achou a leitura. Diz assim a palavra de Deus: anos depois, já adulto, Moisés foi visitar seu povo e descobriu que eles eram forçados a realizar trabalhos pesados. Durante sua visita, ele viu um egípcio espancar um hebreu, um homem do seu povo. Olhou para todos os lados e, não avistando ninguém por perto, matou o egípcio. Em seguida, escondeu o corpo na areia. Queridos, Moisés é um homem que, através de uma intervenção divina, ele foi salvo, né, de ser morto ainda quando bebê, porque existia uma ordem do faraó que todos os bebês do sexo masculino deveriam ser mortos. O faraó percebeu que os hebreus, né, estavam crescendo demais, então o número de hebreus estava aumentando demais, e o faraó pensou assim: se os hebreus continuarem aumentando demais, mais e mais homens vão virar mais e mais soldados, depois eles podem nos atacar. Então, para que isso fosse impedido, ele decidiu então um decreto de matar todas as crianças que nascessem a partir daquele tempo, né, do sexo masculino, deveria ser morta em seguida. E por uma intervenção divina, então, Faraó, né, não morreu, foi colocado num cesto e deixado no rio. E a filha do Faraó encontra esse cesto, encontra Faraó, começa a cuidar de Faraó. Faraó, então, cresce debaixo do palácio, né? Faraó cresceu com todo o conforto que o palácio oferecia. Moisés cresceu com todo esse conforto que o palácio lhe proporcionava. Mas chegou uma época que ele caiu em si, ele já adulto, ele cai em si, ele diz assim: bom, eu sou um hebreu, eu não sou egípcio,
Apesar de eu estar morando aqui no deserto, né? Ou melhor, aqui no palácio, eu não sou um egípcio, eu sou um hebreu. E de repente, então, Moisés decidiu caminhar e ir até o assentamento dos hebreus. Conhecer o seu povo, conhecer a sua prole, conhecer os seus entes, os seus familiares. E ele se dirige então até o assentamento dos hebreus, mas quando ele chega, ele viu então um egípcio maltratando um hebreu. E ele, na fúria, ele pega, entra naquela briga e acabou matando o egípcio. Moisés acaba matando o egípcio. De repente, então, ele enterra aquele egípcio na areia. E ele vai para o deserto. Depois desse fato, ele vai para o deserto. Por quê? A Bíblia diz que ele, depois de ter matado aquele egípcio, ele retornou para o palácio. No outro dia, ele retorna novamente para o assentamento dos hebreus. Diz assim, Êxodo capítulo 2, verso 13. No dia seguinte, quando Moisés saiu novamente para visitar seu povo, viu 2 hebreus brigando. Agora já não é mais um egípcio maltratando um hebreu. Agora são 2 hebreus que estavam brigando. E de repente então, viu brigando. Por que você está espancando seu amigo? Perguntou Moisés, ao que havia começado a briga. O homem respondeu, quem o nomeou nosso príncipe juiz? Vai me matar assim como você matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou, com certeza, todos já sabem o que aconteceu. E de repente então, próximo verso. Quando a morte do egípcio tornou-se conhecida, ele temeu por sua própria vida e fugiu do Egito para a terra do deserto de Midian. Quando chegou a Midian, estabeleceu-se junto a um poço. Depois que Moisés matou o egípcio, ele retornou ao assentamento, viu dois hebreus brigando, tentou intervir. Os hebreus então falaram, quem é você? Você é o nosso juiz? Quem te nomeou nosso juiz? E ele caiu em si e pensou, já descobriram o que eu fiz. Naquela época era proibido um hebreu levantar o braço contra um egípcio. Imagine você matar um egípcio. Então Moisés temeu pela sua vida e fugiu para o deserto. E aqui é o primeiro ponto, o primeiro passo, né? Que nós precisamos entender. O primeiro deserto da vida de Moisés foi causado porque ele tentou agir no seu braço. O primeiro deserto na vida de Moisés foi porque ele tentou agir na sua força. Ele tentou intervir, ele viu a injustiça sendo praticada e ele tentou fazer alguma coisa. Porém, nas horas, nos momentos em que nós tentamos resolver as coisas do nosso jeito, às vezes quando nós tentamos resolver as coisas na nossa própria força, geralmente o resultado sai ao contrário. Quando tentamos agir por nós mesmos, nosso próprio impulso, e foi o que Moisés fez, às vezes o resultado não é o esperado. E às vezes quando o resultado não é esperado, nós pensamos em deixar as coisas escondidas, nós pensamos deixar as coisas ocultas. O problema é que Moisés enterrou na areia. E com o passar do tempo, quando o vento começou a soprar, os problemas vieram à tona. E quando nós não resolvemos as nossas coisas, quando nós decidimos empurrar aquilo que a gente não soube resolver para debaixo do tapete, quando nós tentamos então esconder aquilo que fizemos de errado, quando nós não pedimos perdão para Deus,
Quando nós deixamos alguma coisa mal resolvida com alguém, com um irmão, com uma irmã, quando deixamos algo mal resolvido, nós vamos acumulando então alguns problemas aqui, alguns problemas ali, nós vamos trancando na memória ou nas gavetas da nossa memória. E o resultado é que a gente não progride, o resultado é que a gente não avança. O resultado, o que acontece depois, é que nós ficamos paralisados. Moisés não progrediu, muito pelo contrário, ele retrocedeu, porque ele vivia no palácio, mas por uma questão mal resolvida na sua vida, quando ele tentou esconder, quando ele não conseguiu transparecer, ele regrediu, ele voltou para trás. E os problemas foram perseguindo Moisés. Ele marchou, caminhou, fugiu, do Egito, mas sempre esse fantasma o acompanhava. Ele foi para o deserto para fugir dessa situação, mas esse fantasma o acompanhou. Essa pendência o acompanhou. E eu entendo aqui que o primeiro deserto na vida de Moisés foi causado pela sua independência. O primeiro deserto, então, de Moisés é causado pela sua independência. Eu resolvo a minha vida. Ninguém tem nada a ver com isso. Eu não preciso de aconselhamento pastoral. Eu decido por mim, eu sei o que é melhor para mim. Essa é a independência. Quando nós buscamos, ou quando nós temos algo a resolver, às vezes nós não pedimos a direção de Deus. Nós vamos mudar de emprego, eu acho que é melhor para mim. Eu não peço a direção de Deus. Vou trocar de carro, vou comprar uma casa, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas quantos de nós queremos ser independentes? Porque nós achamos que nós somos autossuficientes. E muitas das vezes nós não paramos para orar, nós não paramos para prestar atenção e pedir a direção do Espírito Santo na nossa vida. Moisés tentou fazer as coisas no seu braço, do seu jeito, do seu modo. E o resultado disso foi deserto. Ele tentou ser independente. E o resultado foi deserto. E ele fugiu das suas próprias escolhas. Ele fugiu para o deserto de Midian para não tentar ou reagir diante de uma consequência que viria em seguida. Ele tentou fugir então dessa responsabilidade que teria que arcar na sua vida. E ele se escondeu, Ele sai do Egito e ele vai para Midian. Se você pegar no mapa onde fica Midian, fica no meio do deserto. Um lugar longe, esquecido, perdido, no meio do nada. Primeiro deserto da vida de Moisés, causado pela sua independência. Guarde bem isso, pela sua independência, pela sua própria vontade, porque se achou autossuficiente. Agora, como todo deserto, esse primeiro deserto teve um fim, Todo deserto ele tem um limite. E esse deserto teve um fim na vida de Moisés. Êxodo capítulo 3, verso 1, diz assim: certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote em Midian. Ele casou, Se teve sogro, quer dizer que ele casou. Ele fugiu para o deserto e agora ele passa a viver no deserto, a ter uma vida dentro desse deserto. E continua, sacerdote em Midian, ele levou o rebanho para o outro lado do deserto. Grande mudança, você sai de um lado do deserto e leva o rebanho para o outro lado do deserto. E chegou ao Sinai, o monte de Deus. O monte de Deus. Primeiro deserto causado pela sua independência. E ele passa então a viver, a fugir, a viver no deserto.
E não foi alguns anos, não foram 10 anos, não foram 20 anos. A Bíblia diz que ele demorou nesse deserto 40 anos. 40 anos. Por quê? Porque tentou fazer as coisas do seu jeito. Tentou ser independente, fazer no seu braço, sem orientação divina. 40 anos. Quem não tem 40 anos, não sabe o que é viver 40 anos. Não vou perguntar quem tem, mas foram 40 anos. E até mesmo quem tem mais de 40 anos, não sabe o que é viver 40 anos no deserto. 40 anos. Ele vivia no palácio. De repente, então, está aqui no deserto. Terrível. Ele retornou a uma vida primitiva. No palácio ele tinha tudo, era luxo, era banquetes. Agora no deserto ele tem que trabalhar como pastor de ovelha. E continua assim dizendo, ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Porque o fogo não consome o arbusto? Eu preciso ver isso de perto. Continua dizendo, o Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então do meio da sarça Deus chamou, Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime. Tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Teve medo de olhar para Deus. E continua. Mais um verso, diz o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o povo do Egito e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Então Moisés caminha para o deserto, chega no monte, encontra a sarça não se consumia, e Deus fala com Moisés, né? E Deus está dizendo assim, chega de deserto, Moisés, chega. Essa primeira parte da sua vida, esses 40 anos do deserto tem um fim. Chega de fugir do seu passado. Vai encarar as consequências daquilo que você produziu. E o que você tentou fazer na sua força, primeiramente, agora eu é que vou fazer através de você. Esse primeiro tempo da vida de Moisés, a sua independência chegou ao fim. O primeiro deserto de Moisés chega ao fim quando Deus o chama, e Deus dá uma oportunidade nova para Moisés. Assim como Deus dá uma oportunidade nova para mim e para você a cada dia. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, se renovam a cada manhã. A toda semana, a todo momento elas se renovam. E Deus dá uma nova oportunidade. Chega Moisés, e ele tentou ainda discutir com Deus, né? Ah, Deus, eu sou pesado de língua, eu não sei falar, Ele tentou ainda discutir com Deus. Deus o chamou, né? Deus se apresentou para Moisés e disse, vai porque eu sou contigo. Vai na minha força, não mais na sua. E ele precisou então agora sair lá de Midian, do deserto para onde ele fugiu. Depois de 40 anos, ele volta, retorna para o Egito, retorna para o seu lugar, retorna para a sua casa, para resolver os seus problemas, resolver suas pendências. Mas agora, diferentemente do primeiro deserto, agora ele vai. Se puder mudar para mim, no tempo
ou na dependência de Deus. Esse é o segundo deserto. O primeiro, na independência. Agora não. Agora é na dependência de Deus. E Deus diz, vai, volta e livra o meu povo das mãos dos egípcios. E ele voltou. Você conhece a história? Foi até o faraó, pediu, para libertar o povo. O faraó endureceu o coração, Deus, mandou as 10 pragas, as águas se transformaram em sangue, Deus mandou a praga das rãs, enfim, até que a última praga, morreu os primogênitos de todo o Egito. Na passagem, na Páscoa, nós estamos a alguns dias da Páscoa, Deus falou assim através de Moisés, manda o povo matar um cordeiro, pega o sangue e passe em cima da porta, nos umbrais da porta, porque eu vou enviar o meu anjo. E aonde tiver esse sangue derramado, o anjo vai passar por cima. Páscoa é isso, Páscoa é o coelhinho da Páscoa. Não, Páscoa no Antigo Testamento é isso. O anjo veio, aonde encontrou sangue nos umbrais da porta, passou por cima. E não atingiu a nenhum hebreu, mas aonde não tinha esse sangue vertido, derramado, todos foram mortos, todo primogênito foi morto. O fato é que o primeiro deserto chegou ao fim, Deus tinha um propósito para Moisés, porque o deserto não é o nosso fim, O deserto não é o fim do cristão, Não foi o fim do povo no passado e também não é o nosso fim. Não é o que Deus planejou para mim, não é o que Deus planejou para você. O deserto nos fala às vezes de um lugar muito quente, De um sol que queima, que arde. Nos fala de um lugar infrutífero, Que não produz nada. Isso é um deserto, Pouca chuva, pouca água, pouco fruto. Mas Deus diz, age na minha dependência, não na sua independência. Vai na minha força, porque eu sou contigo. E por incrível que pareça, Moisés foi, libertou o povo, tirou o povo do Egito, e agora ele vai para o seu segundo deserto. Primeiro, através da sua independência. O segundo, através da dependência de Deus. Diz assim, os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Eles acamparam no deserto. Talvez você pense assim, mas Moisés obedeceu a Deus agora. Eu obedeci a Deus. Eu estou na dependência de Deus. Eu fiz o que o Senhor me ordenou. E agora eu vou para o deserto. Eu já fiquei 40 anos porque eu fugi. Não, eu sei. Eu matei o egípcio, sim. Foi uma consequência, mas agora estou na dependência, eu fiz o que Deus me ordenou. Eu estou seguindo a palavra de Deus e eu estou agora num deserto. Mas continua. A palavra do Senhor diz assim em Êxodo 15, do 22 ao 24. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar se chama Mara, ou chama-se Mara. E o povo começou a reclamar de Moisés, dizendo, que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto, e ele lançou na água, e essa se tornou boa. Em Mara o Senhor lhes deu leis e ordenança e os colocou à prova, dizendo-lhes,
Se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vós nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que cura. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água, 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Deus se revelou a Moisés, Deus se revelou ao seu povo, o povo viu grandes obras, eles caminharam durante 3 dias, e de repente então a sede, no deserto começou a bater. Imagina uma multidão reclamando, só de homens, 600.000 homens estavam junto com Moisés, e o povo reclamando, e Moisés, o que eu vou fazer? Só homens, 600.000? De repente, então, eles chegam num lugar chamado Mara, E todo mundo viu aquelas águas. Eu imagino o povo correndo para tomar aquela água. Depois de 3 dias, eles se abaixam, tomam água, mas eram águas amargas. E de repente, então, Deus fala assim, Moisés, pega aí um arbusto, joga nessa água, Ele jogou na água e a água ficou água potável, água doce. E o povo, então, começou a ver os milagres de Deus, Agora, eles estavam no deserto, e a gente se pergunta assim, o primeiro deserto de Moisés eu entendo, porque foi na sua independência, mas o segundo deserto de Moisés, parece que não faz sentido, Parece que não bate, não calha, mas Deus diz, permanece firme. Existe um deserto que é por conta da sua conduta, mas existe um que eu estou te conduzindo, é eu que estou te levando. A Vanessa falou aqui, sobre o povo, marchar continua, por quê? Porque depois do deserto o que vem? Vamos lá, mais um, vem a terra prometida. A terra prometida está ali. Então Moisés demorou 40 anos no deserto por conta da sua independência. E agora eles estão no deserto, ali, marchando, caminhando, porque Deus tinha prometido para eles uma terra que mana leite e mel. Talvez a gente esteja, ou eu esteja, ou você esteja passando por esse segundo deserto. Mesmo vindo à igreja, mesmo na dependência de Deus, mesmo orando a Deus, mesmo clamando a Deus, a gente vive momentos difíceis, de dificuldades, passamos por provas, por barreiras, mas Deus está dizendo, isso não é fruto da sua independência, mas da minha própria vontade, porque é no deserto que eu quero me revelar. Foi no deserto que Deus se revelou para o seu povo. Foi no deserto que eles tiveram muitas oportunidades de conhecer quem é Deus. E você sabe disso. Você que já passou pelo deserto também, você sabe disso. Que é no deserto que a gente realmente reconhece a Deus. Que realmente a gente encontra Deus face a face, assim como Moisés encontrou e conversou com Deus. Mas como todo deserto, esse segundo deserto teve um fim, teve um final. Agora é o momento de nós entrarmos na terra prometida. Deus tem um lugar especial, terra nova, terra que mana leite e mel, é o que diz a Bíblia, terra rica, terra sensacional, terra maravilhosa. Não é deserto não, meu irmão, é um lugar onde Deus quer colocar a mim e também a você. Em Números capítulo 13, verso 1 ao 3 diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor.
todos eles eram chefes dos israelitas. Chegaram então, esse deserto tem um fim, né? Deus disse, vai acabar, esse deserto está terminando, né? Ali na frente tem uma terra. E Deus falou para Moisés, escolhe aí 12 homens, né? Um líder de cada tribo, são 12. E manda esses homens espiarem a terra. E eles vão ver como o que eu tenho para vocês é uma terra boa, que mana leite e mel. Um lugar abençoado, de descanso, de paz, de renovo. É logo ali na frente, envia esses homens. E foram os 12 homens, ficaram 40 dias espiando a terra, olhando a terra. De repente então eles retornam com, né, o quadro, eles retornam então com a prancheta nas mãos, retornam então para anunciar como que é essa terra. Mas 10 dos 12 espias trouxeram resultado negativo. 10 trouxeram resultado desastroso. Olha, a terra é boa, mas tem gigantes. A terra é boa, mas tem cidades fortificadas. A terra é boa, mas nós somos aos olhos deles muito pequenos, incapazes. Nós somos aos nossos próprios olhos muito pequenos, incapazes. Apenas 2 tentaram então mudar o veredito, Josué e Caleb. Disseram, imagina, Deus já nos deu essa terra. Nós ficamos 40 anos caminhando no deserto. Quantos milagres nós já vimos? Deus fez as águas amargas se transformaram em água doce. A mão do Senhor sempre esteve conosco. O Senhor operou milagres, maravilhas durante esses 40 anos. A próxima etapa está logo ali. Nós não podemos desistir. Deus já garantiu a nossa vitória. Já era promessa de Deus. Mas, diz a palavra de Deus, toda a congregação decidiu dar ouvidos aos 10 homens, ao resultado negativo. E a Bíblia diz que toda a comunidade chorou em alta voz. Números, capítulo 14, diz assim: disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes, juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Cairão neste deserto como cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que não foram ou que foram contados do recenseamento e que se queixaram contra mim. Verso 34 diz assim: durante 40 anos vocês sofrerão a consequência de seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês foram observar a terra. Eu, o Senhor, falei e certamente farei essas coisas a toda a comunidade ímpia que conspirou contra mim. Encontrarão o seu fim nesse deserto e aqui morrerão. Queridos, faltava pouco, né? Faltava pouco para chegar à terra prometida. Faltava pouco para sair do deserto. Deus disse, chega de deserto, acabou. Chega, Moisés, de deserto, já ficou muito tempo. Envia os espias, né? Eles vão ver como a terra é boa, mas trouxeram um resultado negativo, faltava pouco. E sabe o que é interessante aqui? Eles não creram. Eles não creram. Eles viram Deus abriu o mar vermelho para eles passarem a pé enxuto. Eles viram sair água da rocha.
estamos com sede. Moisés foi lá, bateu na rocha e saiu água. Eles viram as pragas no Egito. Eles viram tudo isso. E agora era o momento de marchar, de crer, de conquistar. E aí surge o último deserto da vida de Moisés e do povo, que é o deserto da incredulidade. Primeiro, o deserto da independência, quando Moisés tentou fazer as coisas do seu jeito. O segundo deserto, o deserto da dependência. Ele fez as coisas que Deus ordenou, né? Eles conseguiram sair do Egito e marcharam, tiveram vitórias importantes. Mas agora chegou o momento de conquistar. E eles não creram. E porque não creram, vão permanecer 40 anos no deserto. Para cada dia que vocês forem espiar a terra, será mais um ano nessa terra. 40 dias espiando a terra, 40 anos que vão ficar aqui. E ninguém vai entrar, disse Deus, ninguém vai entrar. Vocês vão morrer aqui, porque viram tudo que eu podia fazer. Viram a força do meu braço e não creram. E vão morrer aqui. Apenas os seus filhos, aqueles que têm abaixo de 20 anos, e Josué e Caleb, que trouxeram resultado positivo e creram, esses sim entrarão no gozo do Senhor, na terra que mana leite e mel. Cuidado com a incredulidade. Hebreus capítulo 3, verso 7 diz assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração. Eu estou aqui ministrando a palavra de Deus. Nós estamos aqui há algumas horas. Nós já cantamos, já louvamos a Deus. Vocês já ouviram? Não endureça o seu coração. Apenas ouça a voz de Deus e fale: Senhor, essa palavra é para a minha vida e eu creio. Eu não duvido o que o Senhor pode fazer. Eu não duvido. Pode toda a circunstância se levantar contrária àquilo que estou projetando, planejando. Mas eu sei o Deus em quem tenho crido, que é poderoso para fazer infinitamente mais. E diz assim então: não endureça o vosso coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. O verso 10 diz assim: por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: os seus corações estão sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. E aqui o apóstolo Paulo, né, segundo alguns defendem, que foi ele o escritor dos Hebreus, outros não. Aqui ele diz assim: cuidado, irmãos. Olha só, o apóstolo Paulo está citando algo que eu falei aqui com vocês, né, sobre a vida de Moisés. Ele está citando algo que aconteceu lá atrás, e ele se vira para a igreja e diz: cuidado, irmãos, cuidado, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Terceiro deserto, deserto da incredulidade. Deus não os abandonou, né, lá no passado, mas eles ficaram durante 40 anos andando em círculo, né? A terra prometida estava a um passo além do Jordão, era só passar o Jordão, chegariam à terra prometida, mas não, ficaram lá no deserto 40 anos, até que todos morreram. Toda aquela geração morreu por conta da incredulidade. Então creia. Quando a palavra do Senhor é pregada, creia. Não duvide no seu coração, porque quando você duvida, quando você deixa, né, a dúvida entrar no seu coração, as coisas acabam não dando certo. E esse deserto é um deserto de rebeldia, né? E Deus está dizendo assim: dê um passo de fé. Dê um passo de fé. A terra prometida está ali à frente.
O que eu tenho para você está ali na frente. Enquanto o Ministério de Louvor vem aqui, para eu partir para o final dessa mensagem. Mas eles viram gigantes, eles temeram, viram cidades fortificadas. E sabe o que eu entendo aqui? Eles estavam dizendo bem assim: Deus não é capaz de nos conduzir à vitória. Eles estão dizendo isso, Deus não é capaz, sendo que Deus já tinha prometido. E deram meia volta e ficaram no deserto durante 40 anos. 40 anos. Deus cuida de nós, Deus cuidou do seu povo. Até mesmo nesses 40 anos que eles foram incrédulos, Deus cuidou deles, né? Eles morreram ali no deserto, mas Deus cuidou. Mas esse deserto não é o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida. Mas o propósito é que você prossiga, que você prospere e que você entre no descanso do Senhor. Quantos aqui querem entrar no descanso do Senhor? Viver com o coração em paz e não mais com o coração angustiado, aflito. Mas a incredulidade, às vezes a insegurança, às vezes o medo te mantém nesse deserto. Deuteronômio 32 diz assim: Naquele mesmo dia, o Senhor disse a Moisés: suba as montanhas de Abarim até o monte Nebo em Moabe, em frente de Jericó, e contemple Canaã com os teus olhos, a terra que eu dou aos israelitas como propriedade. Ali, na montanha que você tiver subido, você morrerá, e será reunido aos seus antepassados, assim como foi o seu irmão Arão. Como foi o seu irmão Arão, morreu no Monte Or, e foi reunido aos seus passados. Aqui foram depois de 40 anos. Ficaram lá 40 anos perto da terra prometida. Aí Deus chamou Moisés: Moisés, vem aqui, sobe no monte. Está chegando a hora de você partir. Mas eu vou permitir que você veja a terra que eu tinha preparado para vocês. Veja a terra que emana leite e mel. E o povo duvidou. E o povo não acreditou. Queridos, 2/3 da vida de Moisés, ele viveu no deserto. 2/3, né? Primeiro terço por estultice, por independência. Foram 40 anos quando ele matou o egípcio e fugiu para Midian. O segundo terço da vida de Moisés foi por incredulidade do povo, né? De não atravessar o Jordão. O povo não creu no Senhor, não entraram no descanso do Senhor. Mas Deus está dizendo para nós: chega de deserto. A terra prometida está ali na frente, a tua vitória está ali na frente. Dê esse passo de fé, vamos marchar como as crianças marcharam. Vamos entrar no descanso do Senhor. Chega de deserto, atravessa o Jordão. Eu quero que vocês coloquem de pé. Eu, há muito tempo atrás, ouvi uma canção e ela marcou a minha vida. Eu não sei se o Bruno vai conseguir cantar, amém? Mas é uma canção que dizia assim: não, este não pode ser o teu fim. Não foi o que Deus sonhou para ti. Você não pode aceitar. Ver a tua família se acabar, a tua esperança se apagar, a tua fé esmorecer. Eu sei que é difícil, às vezes, crer que sim, quando tudo à minha volta diz que não. E às vezes a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu. A incredulidade às vezes te faz te esquecer de tudo que Deus prometeu. E o que Deus prometeu é que bendito será a tua casa, benditos serão os teus filhos, e Deus engrandecerá o teu nome. Vamos louvar a Deus.
Esse não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé se esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão seus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Não, esse não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé se esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá seu nome. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá seu nome. Amém, aleluia. Bendito será a tua casa, benditos serão os teus filhos, e Deus vai engrandecer o teu nome. Pai Santo, Pai Celeste, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, a tua palavra diz que as mesmas bênçãos de Abraão estão sobre as nossas vidas, porque nós somos comprados por um sangue derramado, vertido na cruz do Calvário. Pai Celeste, Pai bendito, se existe alguém aqui que está passando por um deserto, seja o deserto da sua independência, de tentar ter feito as coisas através da sua força, se achando autossuficiente. Ah, Pai, tira essa pessoa do deserto, faz ela enxergar, Senhor, que ali na frente tem uma terra que mana leite e mel, que as tuas promessas estão adiante de nós, Pai. Se tem alguém aqui passando pelo deserto da dependência, que ele possa entender esse tempo debaixo da tua mão,
que ele não seja incrédulo, mas que ele creia que o Senhor pode todas as coisas, e no teu braço, na tua dependência, nós romperemos as muralhas, nós passaremos o Jordão, e nós entraremos no descanso do Senhor, ó Pai. Nós oramos, Senhor, pelas vidas daqueles que estão enfermos, Pai. Visita a nossa irmã Alice, a nossa irmã Anésia, Senhor, a nossa irmã Esther, nossa irmã Helena, a nossa irmã Marta, presbítero Francisco, ó Pai, nosso irmão Nozar, Senhor, a Simone, ó Pai, a Márcia, visita cada um, ó Pai, nossa irmã Zenilda, vai de encontro a cada vida, a cada coração. O Senhor é o Jeová Rafá, o Deus da cura, cura cada um. Que haja esperança, que haja renovo, que possamos ter uma semana de paz, uma semana no descanso do Senhor. Atravessamos o Jordão e nós chegamos na terra prometida, ó Pai. Fica conosco, é a nossa oração, no nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém, Jesus. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém. Queridos, que Deus possa nos abençoar, né? Que essa palavra possa ficar no seu coração. Que você possa ter uma semana de bênção, né? De alegria. E saia do deserto da independência. Né? E se você estiver no deserto da dependência de Deus, não seja incrédulo, porque as promessas de Deus estão sobre as nossas vidas. Né? Bendito será a tua casa, benditos serão os teus filhos. Essa é a promessa de Deus. Amém? Nós estaremos encerrando, né? Após o culto, estaremos ali no salão social. Convido a todos, tá? Então se coloque de pé mais uma vez. Amém. Está orando por essas vidas aqui, empreitando a bênção apostólica. Feche os teus olhos novamente. Pai Celeste, Pai bendito, te agradecemos por esse culto, ó Pai, único nas nossas vidas. Porque todo culto, todo momento é único. E todo culto é um momento de recomeço, de renovo, ó Pai. De deixar de fazer algumas coisas e fazer outras coisas. Às vezes de prosseguir, de insistir naquilo que fazemos, mas debaixo da Tua dependência, da Tua mão, da Tua vontade, ó Pai. Despede o Teu povo na Sua santa e bendita paz. Nós também abençoamos a vida do Rodrigo, do Rafael, do nosso irmão Mateus, do nosso irmão Leonardo, ó Pai. Visita, o Senhor sabe a necessidade. Envia o Teu anjo, dá ordem aos Teus anjos acerca dessas vidas, das nossas vidas, ó Pai, dos nossos entes queridos. E nos conduza em paz à terra prometida. E que possamos entrar no Teu descanso. E possamos dizer: em paz nos deitaremos e logo pegaremos no sono, porque só o Senhor nos faz repousar em segurança. É a nossa oração no nome santo e precioso de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém e amém, Jesus. Levante a tua mão para cima e que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do seu Filho, Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com a igreja do Senhor para todos sempre. E todos dizem amém. Deus te abençoe. Dê um abraço no teu irmão. Vamos louvar a Deus. O
O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade.